Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais profundos e, sinceramente, mais bonitos de toda a teologia, a pericorese. É uma palavra só, mas que tenta nos dar uma janela para a dança divina que acontece no coração da Santíssima Trindade. Vamos tentar entender a relação íntima e eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bem, a fé cristã já começa com um paradoxo gigantesco, não é? Deus é um só em sua essência, mas ele existe em três pessoas distintas. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas atenção, não são três deuses, é um único Deus. E aí vem a grande questão: como é que a gente concilia essa unidade com essa trindade? A teologia nos ensina que isso não é uma conta para a gente resolver, mas sim um mistério para a gente contemplar. E a chave que a tradição nos dá para espiar dentro desse mistério se chama pericorese. Basicamente, o conceito define a mútua interpenetração e coabitação das três pessoas. Pensa assim, não é só que eles estão perto um do outro, é uma compenetração recíproca, onde cada pessoa divina habita totalmente dentro da outra, mas sem nunca se confundir, sem virar uma coisa só. É a unidade perfeita na diversidade. A origem da palavra já nos dá uma pista maravilhosa. Vem do grego peri, que significa ao redor, e chorém, que pode ser conter ou avançar. Foi São João Damasceno que pegou essa ideia e criou a belíssima analogia de uma dança divina. Imagina só, um movimento eterno, perfeitamente harmonioso, onde as pessoas divinas se movem uma em direção à outra, num fluxo de amor que nunca para. Ok, mas essa ideia toda ela veio de onde? Não foi algo que simplesmente apareceu do nada. Vamos agora investigar as raízes dessa doutrina, tanto lá nas Escrituras Sagradas, quanto na história do pensamento cristão. A base para tudo isso está nas próprias palavras de Jesus, principalmente lá no Evangelho de João. Quando Cristo diz, eu e o Pai somos um, ele está afirmando essa unidade de essência. E logo depois, quando ele fala, o Pai está em mim e eu no Pai, ele nos dá a fórmula perfeita da inabitação recíproca. Ou seja, a pericorese não é uma invenção filosófica tardia, é a consequência direta do que foi revelado. E, historicamente, o conceito fez uma jornada bem interessante. No começo, lá com Gregório de Nazianzo, ele foi usado para falar das duas naturezas de Cristo, a divina e a humana. Depois foi sendo refinado para explicar melhor essa união. Mas o grande ponto de virada foi com São João Damasceno, lá por volta de 750 d.C. Foi ele que aplicou o termo de forma definitiva à Trindade, consolidando essa ideia de que as pessoas divinas se permeiam mutuamente. Agora, como em toda boa teologia, a precisão é tudo. Para a gente não cair em erros ou mal-entendidos, é fundamental dar uma olhada em algumas nuances do termo, em algumas distinções importantes e até nas diferentes formas como ele foi traduzido ao longo do tempo. E aqui tem um ponto que, olha, é crucial. Não se pode confundir pericorese com coinerência. A coinerência, que a gente também chama de união hipostática, fala especificamente de Jesus Cristo, como as duas naturezas dele, a divina e a humana, existem juntas numa única pessoa. Já a pericorese trinitária, como a gente está vendo, foca na relação entre as três pessoas da Trindade. Confundir esses dois conceitos é um erro teológico bem sério. Quando o termo grego foi traduzido para o latim, surgiram duas palavras riquíssimas que se completam. A primeira é circumensécio. Ela vem do verbo incidere, que significa marchar, avançar. Então ela dá ênfase a esse aspecto ativo, dinâmico da Trindade. É a imagem de Deus como um fluxo constante de amor, em que cada pessoa se move eternamente em direção à outra. A segunda tradução é circumensécio. A raiz aqui é o verbo sedere, que quer dizer sentar-se, habitar. Essa palavra foca mais na permanência, no repouso de uma pessoa na outra. E o genial é isso, as duas visões se completam. Deus é, ao mesmo tempo, movimento eterno de amor, a circumensécio, e paz eterna de ser, a circumensécio. Muito bem, agora vamos para a síntese final. É hora de juntar todos esses fios que a gente explorou, o filosófico, o bíblico, o histórico, para tecer uma compreensão bem amarrada da doutrina. São Tomás de Aquino, lá na Suma Teológica, nos dá uma explicação de uma clareza que chega a ser poética. O raciocínio é bem direto, olha só. Se o Pai é a sua própria essência divina e o Filho é exatamente essa mesma essência, então, por uma questão de lógica pura, o Pai tem que estar no Filho e o Filho tem que estar no Pai.
É uma consequência necessária da própria natureza do ser de Deus. Não tem como ser diferente. E para que não restasse nenhuma dúvida, essa verdade teológica foi selada com a autoridade máxima do magistério da Igreja. O Concílio de Florença, em 1442, declarou de forma definitiva: por causa desta unidade, o Pai está todo no Filho, todo no Espírito Santo, o Filho está todo no Pai, todo no Espírito Santo. A palavra-chave aqui é todo. Não há espaço para separação. A presença é total, completa e recíproca. E, enfim, chegamos na grande síntese. A doutrina da pericorese se apoia em 3 pilares que não podem ser separados. Primeiro, a unidade de essência, ou seja, os 3 são da mesmíssima substância divina. Segundo, a distinção de pessoas. O Pai não é o Filho, que não é o Espírito Santo. E terceiro, a imanência recíproca, essa inabitação mútua que a gente estudou. Juntando tudo, a gente pode dizer que Deus é uma única essência em 3 pessoas que vivem uma eterna liturgia de amor e conhecimento mútuo. Se essa nossa exploração teológica enriqueceu de alguma forma o seu entendimento, fica aqui o nosso convite. Se inscreva, curta, comente, compartilhe. O apoio de quem nos acompanha é o que torna possível continuar produzindo materiais como este. É realmente essencial para nós. E para a gente terminar, fica uma reflexão para levar para a vida. Se a própria essência de Deus é uma comunhão relacional de amor, essa eterna dança divina, o que será que isso quer dizer sobre a nossa vocação, a vocação humana, que foi criada justamente à imagem e semelhança desse Deus? E para quem quiser se aprofundar ainda mais neste tema fascinante, as referências que usamos para esta análise estão aí na tela. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!